Oremos para darmos início. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para estudarmos um pouco mais o livro de Provérbios, o livro da sabedoria. Pedimos Teu Espírito a se fazer presente, ser o nosso professor, e conforme prometeste, tudo que pedirmos no nome de Jesus, Jesus nos dará, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Então estamos pedindo o Espírito Santo conforme a Tua vontade e as Tuas promessas. E agradecemos que já nos tem dado esse dom celestial. Ensina-nos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos lá. Provérbios capítulo 3. A partir do verso 1. No último estudo, nós terminamos Provérbios capítulo 2. E agora, em Provérbios capítulo 3, nós vamos ver o seguinte: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Conforme nós vimos, né? Para não nos esquecermos da lei de Deus. Conforme diz também em Provérbios 6:20, filho meu, guarda, Provérbios 6:20, filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Guardar o mandamento, não deixar a lei. E aqui pede, não te esqueças da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Então devemos guardar os mandamentos desde os pensamentos, desde o coração. É isso que é interessante, porque o nosso coração, conforme a palavra de Deus, nós vimos já no estudo 2 ou 3 estudos atrás, no estudo de Provérbios 2, ali no verso 1 e 2, que é um símbolo bíblico de pensamentos. Salmo 139, 23 e 23 coloca exatamente isso, pensamentos, coração. E quando fala que o nosso coração deve guardar os mandamentos, desde os nossos pensamentos nós devemos buscar estar em obediência aos mandamentos de Deus. Nossos pensamentos nós devemos buscar obedecê-los. E não se esquecer da lei. Como que nós não nos esquecemos da lei? Lembrando dela. E qual é o único mandamento que começa com lembra-te? Sábado, quarto mandamento. Então, em Êxodo 20, o verso 8, começa dizendo, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, Deus ele pede que nos lembremos da lei dele, e o sábado é o mandamento que age assim de uma maneira mais específica nesse propósito de nos fazer lembrar da lei. Então, quando nós voltamos aqui para Provérbios capítulo 3, vamos voltar aqui. Provérbios 3, o verso 2. Por que devemos, então, lembrar, não se esquecer, no caso da lei, do Pai, né, e o coração guardar os mandamentos? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Vejam só. A guarda dos mandamentos vai resultar em bênçãos para nós. Aumento de vida e anos, de vida e paz. Aumento de dias, no caso, vai viver mais. Vamos viver mais se nós guardarmos a lei de Deus. E esse é o resultado. Ela promove vida e paz, onde a lei de Deus é seguida. E isso não somente aqui na Terra, mas por toda a eternidade. Quando nós começamos a entender isso e vamos lá para João capítulo 14, verso 6. O que Jesus disse a respeito disso? João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ali no fato que nós estamos estudando agora, anos de vida e paz. Se Jesus é a vida, ao guardarmos os mandamentos, nós devemos encontrar Jesus. Esse é o propósito principal, que vai nos causar a verdadeira guarda dos mandamentos, nos leva a mais próximo de Jesus. Os judeus se tornaram muito ásperos, muito rígidos, e eles pensavam que guardavam a lei, mas eles guardavam do jeito errado, pelo motivo errado, egoísta. E a lei é totalmente contrária ao egoísmo, a lei de Deus, é o amor. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam se afastando de Cristo. Então, se qualquer vez que nós
buscarmos a lei de Deus e nos afastarmos de Deus, o resultado é que nós vamos nos tornar egoístas. Então, a falsa guarda dos mandamentos nos torna egoístas, nos deixa longe de Deus. João 17, vejamos isso. O João 17, o verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus, quando guardamos os mandamentos, eles vão nos resultar o quê? Acrescentar anos de vida e paz? E exatamente quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço o seu caráter. A lei de Deus é uma demonstração do seu caráter, uma transcrição do seu caráter. E isso nós podemos ver biblicamente, quando a lei era comparada com a luz. E a luz, ela é colocada como estando na face de Deus, na face. E ali, a face é exatamente onde nós demonstramos mais plenamente quem nós somos. É por meio da face. As expressões, é a parte mais complexa e mais rica em detalhes e também para identificar alguém. A face ali, pela face nós identificamos. Às vezes, olhando alguém de costas, você pode confundir se é ou se não é, mas geralmente olhando na face é muito difícil você se confundir. Para quem presta atenção aos detalhes. Tem pessoas que não têm muita habilidade, acabam achando muita gente parecida. E tem muitos que confundem eu com meu irmão e pensam que a gente um é outro e daí acha que é gêmeo. Mas não presta, são pessoas que não têm não prestam muita atenção aos detalhes. Quem presta vê que é bem diferente. Eu sou bem diferente do meu irmão. Mas quem não tem muito esse tato, essa habilidade visual, acaba confundindo mesmo. Mas quando nós vemos a respeito do caráter, então, quem a pessoa é, o rosto, no caso, demonstra isso. Quando aqui fala que nós vamos, ao guardar os mandamentos, teremos acrescentados anos de vida e paz, está querendo dizer que nós estaremos nos aproximando de Deus, e estaremos recebendo, o conhecimento de Deus, que resulta em vida eterna. Então, quando nós vemos aqui, agora em Provérbios 3, o verso 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Esse verso abre um espaço para muito estudo. Então vamos lá. Não te desamparem o quê? A benignidade e a fidelidade. Vamos nos atentar primeiro para a benignidade. O que é a benignidade? O que é isso, segundo a palavra de Deus? Bem simples. Tito 3:4. Algumas versões elas trazem algumas palavras sinônimas, mas tem o mesmo significado, o mesmo sentido e é possível fazer a comparação. Mas essa que eu estou usando, a Bíblia aqui, é a Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Então, Almeida Corrigida Fiel, Tito 3:4. Nós lemos assim: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Então veja só, ele está dizendo que a benignidade e amor de Deus são o nosso Salvador. Então a benignidade de Deus para com os homens é o nosso Salvador. Mas o amor de Deus para com os homens é também o nosso Salvador. É isso que ele está dizendo no verso, Tito 3:4. É antes de Hebreus. 2 livros para trás de Hebreus. Então, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, então, quem que é a benignidade e o amor de Deus? Nosso Salvador. Quem que é o nosso Salvador? Verso 6, Tito 3:6. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, quando diz a benignidade de Deus, é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Se a benignidade de Deus é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso Salvador, a benignidade de Deus é Jesus Cristo. E também o amor de Deus. Tem nome? Jesus Cristo. Então vamos lá. Provérbios, capítulo 3, o verso 3. Não te desamparem a benignidade. Então,
Não te desampare quem? Jesus. Jesus não está sendo aqui, colocado para ele não nos desamparar. Ele não vai nos desamparar, mas para isso eu preciso seguir o conselho. Ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Tanto a benignidade como a fidelidade. Eu devo atar no meu pescoço, amarrar, deixar ali e escrever nas tábuas do coração. É isso que está dizendo. E a fidelidade? Então, se eu fizer isso com a benignidade, com a fidelidade, ou seja, com Cristo e a fidelidade, eu não serei desamparado. É o que ele está dizendo, não te desampare. Está pedindo isso. E Deus está pedindo e vai acontecer quando nós cumprirmos a condição. 2 Reis 22, verso 7 agora. Vamos lá, a respeito da fidelidade. Lá no Antigo Testamento, Samuel, Reis. 2 Reis, depois dos livros de Samuel. Capítulo 22, o verso 7. Vejamos que interessante isso. 2 Reis 22, verso 7. Nós lemos assim: porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Quem que estava procedendo com fidelidade? O verso 6. Aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas e para repararem a casa. Então, a casa de Deus estava em ruínas nessa situação. E Josias, ele manda reparar, vai fazer uma reforma na estrutura física do templo daquela época. E quando ele manda os pedreiros, carpinteiros, fazerem isso, os edificadores, foi recolhido dinheiro, ofertas do povo, e aí foi colocado esse dinheiro na mão dessas pessoas. E eles procediam com fidelidade, tanto que eles não pediram contas. Quero que agora você me dê, eu faça um relatório do que você pagou, para ver se eles não estavam desviando o dinheiro. Nem precisou fazer isso, porque eles estavam sendo fiéis, todos viam isso. E o dinheiro estava sendo bem empregado. O resultado apareceu, a construção andou. E então, porque procediam com fidelidade, ou seja, fidelidade é você cumprir o dever sem usar de corrupção, sem desviar recursos, sem pecar, sem transgredir a lei. Fidelidade é isso, você fazer o que deve ser feito, não agir de má fé, não quebrar a lei, não ser egoísta, não desviar recursos, não fazer coisas erradas, fazer as coisas certas. Isso é fidelidade. A gente vê por esse contexto. Mas vamos seguir lá. Agora, Salmo 36, o verso 5. Um pouco para frente, em Salmo 36, o verso 5. Nós lemos assim: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Então, está dizendo que a misericórdia de Deus está nos céus e a fidelidade. Vamos ver o que mais. 40, o verso 10. Salmo 40, verso 10. Salmo 40, verso 10. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Nós já vimos ali em João 14,6 quem que é a verdade? Jesus. Quem que é a benignidade de Deus? Jesus. Quem que é a salvação que nós vimos, o nosso Salvador? Jesus. E a fidelidade? Por comparação, nós vamos seguir, tem outros versos. Salmo 89, verso 1 agora. Salmo 89, verso 1. Vejam só que interessante. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Ele está falando a mesma coisa de duas formas diferentes. Então, as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Quem que é a benignidade de Deus? É Jesus. Claro que essa benignidade de Deus em Jesus se manifesta de várias formas. Por isso que é plural, as benignidades, e se manifesta no mundo material, o alimento que comemos a cada dia, é uma manifestação do amor de Deus. Deus é amor, o amor de Deus é Jesus. Então, Jesus está nos dando cada dia o nosso pão. Nosso alimento está proporcionando tudo.
A luz do sol, a chuva, tudo isso. Ele é a luz do mundo, ele é a água da vida, ele dá a água da vida. E tudo isso, literalmente, é o que permite que possamos ter alimento físico. E isso espiritualmente, a luz espiritual e a água espiritual, é o que nos dá vida espiritual. Então, os paralelos são perfeitos. Então, as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Então, perpetuamente. E a outra expressão, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Ou seja, geração em geração é eternidade, continuamente. Salmo 89, 1. E agora, Salmo 92, verso 2. Nós lemos assim: para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Olha só. Então ele faz uma comparação amanhã, a benignidade estando conectada com a parte da manhã e a fidelidade com a parte da noite. Então vejam só, pela manhã, Deus manifesta seu amor, sua bondade, dando vida, dando luz do sol, o sol nascendo. E à noite, Deus mostra que ele foi fiel com a sua bondade e sua benignidade durante o dia. E que tudo aquilo ele fez pelo bem, pelo amor. Então, vejam só, esse é o ponto. Benignidade, fidelidade. Ambos são uma manifestação do caráter de Deus. Jesus manifestou o caráter de Deus. Mas vamos seguir. Agora, tem um texto em Miqueias 7, 19 e 20. Vejam só. Miqueias 7. Um pouco para frente aqui. Miqueias, depois de Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Depois de Jonas. Miqueias 7, os versos 19 e 20. Miqueias 7, 19 e 20, nós lemos assim. Os dois últimos versos do livro de Miqueias. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Veja só, darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Quando que Deus jurou a Abraão e a Jacó que daria fidelidade, que daria benignidade? Vamos lá. Gênesis 18. O verso. Nós temos alguns, na verdade. Mas não, Gênesis. Capítulo. Não é o 18, não. Vamos ver aqui. Gênesis. Gênesis 3. 12, verso 3, perdão. Gênesis 12, verso 3. Nós lemos assim. Gênesis 12, verso 13. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que em Jesus seriam benditas todas as famílias da terra? Desculpa, como que em Abraão? Agora o texto de Gênesis 22, o verso 18, comparando. Por meio de Abraão, em Abraão, a descendência dele, essa é a palavra. Gênesis 22, 18. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Em tua descendência. Olha que interessante. E olha o que Gálatas 3, 8 fala a respeito disso. Gálatas 3, 8. Vamos lá no Novo Testamento.
Gálatas 3:8. Gálatas 3, o verso 8. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver. A respeito disso. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Não só. E o verso seguir ali, no verso 9 e 10. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E aí o verso 11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse é o ponto. E agora nós vemos aqui o verso 12 e 13, Gálatas 3, 12 e 13. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o verso 14, Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha que interessante isso. Quando Deus ele prometeu que todas as nações serão benditas em ti, estava incluindo todas as nações, os gentios, todos que não fossem judeus. E porque a lei não pode nos salvar, e é fato isso, a lei ela somente mostra o que é certo, e nós, se não fizermos o que é certo, estamos condenados à morte. É impossível que eu, por meio daquilo que na verdade está mostrando o erro, consiga a salvação. A lei só mostra o que é certo. Ela é boa, ela é santa, justa e boa. Deixa marcado Gálatas, que a gente já vai voltar para Gálatas. Em Romanos capítulo 7, Paulo também fala a respeito disso, dessas coisas que estão conectadas. Olha só, capítulo 7, o verso 10 e 11. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O pecado, que é a transgressão da lei, ele só existe, só tem esse poder terrível de trazer morte, porque a lei, ela é imutável, ela é fixa. Ela está ali, permanece eternamente. Então, quando o pecado vem, ele engana e aí leva à morte. E o mandamento que era para a vida, como nós lemos lá, vai ser vida quando nós buscarmos seguir. Quando nós nos vemos na realidade sozinhos perante a lei, nós vemos que é para a morte, porque a gente não consegue guardar a lei. Nós já vamos entender isso melhor lá no próprio texto de Provérbios. Mas então, eu me vejo frente a frente com a lei de Deus, eu não consigo guardar ela. E aí aquilo que é para a vida eu vejo que é para a morte, porque eu não consigo, e aí eu me gera angústia, eu fico com culpa porque eu não consigo fazer, e daí... Mas veja só, o verso 12. Romanos 7,12. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Veja só, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Quando a gente vai agora para Gálatas de novo, capítulo 3, nós já vimos como a lei não podia nos salvar, quem que pode nos salvar? Somente Jesus.
E aí, por isso que ele se faz maldição. A lei, então, dizia que tem que morrer, Jesus morre. E agora vejamos aqui em Gálatas 3, o verso 14, continuando. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O Espírito Santo é um ponto essencial aqui. Agora, verso 15. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Verso 16. Por ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Veja só, a tua descendência, singular, que é Cristo. Cristo é a descendência de Abraão. E quando a gente viu lá em Gênesis 22, o verso 18, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. E Miqueias 7, 20, que diz, dará a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Deus jurou que, no caso, em tua descendência serão benditas. Esse era o juramento de Deus. Então, olha, a benignidade que Deus jurou, que Deus deu a Abraão é Jesus. E a fidelidade que deu a Jacó é Jesus. Jacó era o neto de Abraão. Abraão, então, a benignidade. Primeiro a benignidade, lembra? Na manhã, no início do dia. E Jacó, a fidelidade, no anoitecer. Então, no início da promessa que Deus fez a Abraão, e no final, quando o povo de Israel surgiu de uma forma mais visível, os 12 filhos de Jacó, ali foi literalmente o início do povo de Israel. Então, Deus prometeu que haveria um povo. Ali começa. Então, a benignidade e a fidelidade. No início e no fim, e depois e continuou, porque aquele povo aumentou. Mas o ponto final da benignidade e fidelidade é Jesus. Ponto final, ali que se cumpre essa promessa. E agora, quando a gente volta para Provérbios. Provérbios, capítulo 3. Vamos lá. Quando nós lemos ali a respeito da fidelidade, é Cristo. E agora veja só que interessante. Apocalipse 1, verso 5. Nós vamos ler alguns versos de Apocalipse. Apocalipse 1, 5. Começamos lendo aqui. O livro do Apocalipse, então, ele vem, a mensagem das 7 igrejas vem da parte veja só no verso 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Jesus é o príncipe dos reis da terra. Jesus é o príncipe dos anjos. E esse título, a Bíblia também diz, Miguel, o grande príncipe. Por isso, que nós já estudamos no livro de Daniel, Miguel é um dos títulos de Jesus. Grande príncipe. Príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Por amor que ele fez isso. E olha a palavra fiel testemunha. Fidelidade, Jesus é chamado de a fiel testemunha. O que ele fala, ele cumpre, ele não faz diferente, ele é correto. Até o final. Vamos agora em Apocalipse capítulo 3, o verso 14. Nós lemos assim, agora a mensagem para a última igreja. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quem que é a testemunha fiel e verdadeira? Jesus. Testemunha fiel e verdadeira, essa palavra ali, ele acrescenta a mais do que ali em Apocalipse 1:5. Então ele adiciona um termo a mais, a testemunha fiel e verdadeira. Então a testemunha verdadeira é Jesus, a testemunha fiel é Jesus. Ambos termos se referem a Jesus, o Amém. O princípio da criação de Deus. E essa palavra, né, no grego é arquê. Arqué, ou arquê. Né? Arquê, que significa o que dá início. Não que é o princípio que ele foi o primeiro criado, não. É o
que deu início a tudo, seria o propulsor da criação de Deus. É por meio dele que tudo foi criado. É o que nós vemos em Colossenses, deixa marcado para o Apocalipse, que a gente já vai voltar. Colossenses, capítulo 1, se referindo ao Filho de Deus, né, o Filho do seu amor. Quando ele usa o termo, em Colossenses 1,15, o qual, se referindo a Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, o primogênito. E aí, quando vai o verso 17, para a gente entender melhor, quando diz o princípio da criação de Deus, o primogênito da criação de Deus, veja o verso 17, Colossenses 1,17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, continuam existindo, permanecem existindo. Ele é antes de todas as coisas, Jesus é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem. E não só subsistem, veja o verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus, ele é aquele que estava junto com Deus na criação, mas ele é o que deu início, ele é o propulsor, o que deu o princípio das coisas. Por isso que ele é chamado, né, de o princípio. No princípio era o verbo. Então Jesus, ele estava no princípio com Deus, e ele é Deus. Era Deus e continua sendo Deus. Mas ele mudou, ele escolheu mudar a sua forma para nos salvar, porque ele tomou a forma humana. É único, o único, ele é unigênito. Por isso que fala lá em João 13, é unigênito, João 13,16, é o único, não tem outro igual, unigênito. Tem outro que tenha nascido igual a ele, da mesma forma, que seja Deus e homem, é o único da espécie. E quando aqui voltamos para Apocalipse, então a fiel testemunha, fiel e verdadeira é Jesus. E agora Apocalipse 19, o verso 11, nós lemos assim, Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Olha que interessante. Primeiro começa Apocalipse 1,5. Testemunha fiel. Testemunha fiel. Depois, em Apocalipse 3, o verso 14. Testemunha fiel e verdadeira. E agora, em Apocalipse 19, 11, fiel e verdadeiro. Ele começa com com dois termos. Avança um e fica com três. E agora deixa o primeiro e fica só com os dois finais. Ele vai... Então, o fiel e verdadeiro, quem que é? Fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça é Jesus. Ele é o fiel e verdadeiro. A fidelidade. E agora em Hebreus 2,17, para encerrarmos o estudo sobre a fidelidade de Deus, Hebreus 2,17, nós lemos o seguinte. Hebreus 2,17. Por isso convinha, se referindo a Jesus, né? Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Olha as duas palavras, misericordioso e fiel. Para ser misericordioso e fiel. Sumo sacerdote. Para perdoar os pecados, expiar, limpar. Como que isso foi possível? Quando ele se tornou carne e habitou entre nós. A benignidade e a fidelidade foram dadas para nós. Deus jurou dar a Abraão, que Deus jurou dar a Jacó, veio em Cristo. Por isso que ele é dito aqui. Em tudo foi feito semelhante aos irmãos, a nós, seres humanos, para ser misericordioso e fiel. Então, queridos, quando nós voltamos para Provérbios 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Provérbios 3,13 está dizendo, não te desampare Cristo e Cristo. Não te desampare Cristo no início e nem Cristo no final. Não vai te desamparar.
Cristo está no início e no final, na manhã e na noite. Ele é o primeiro e o último, como nós já vimos. Agora só, continuando. Ata, ou seja, atar o quê? A Cristo no nosso pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Está dizendo que nós devemos atar. Deus não vai atar. Nós, por quê? Por que no pescoço? Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, o verso 28 e 29. Até o Mateus 11, 28 e 29. Então, nós lemos assim, Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus está te chamando quem está cansado e oprimido ou sobrecarregado para ir até ele. Vinde a mim. E vai encontrar o quê? Descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. Essa é a palavra. Jugo é a canga. Pesquisa, quem não conhece, dá uma pesquisada, canga ou jugo, no Google Imagens, você vai ver um instrumento de madeira, geralmente, ou de ferro também tinha, mas geralmente de madeira, para colocar no pescoço. É uma madeira assim que tem um encaixe para o pescoço para usar no boi. Os bois usavam isso para engatar dois bois juntos e puxar o arado. E aí tem muito mais força, dois bois juntos, para trabalhar. Jesus está dizendo, você quer encontrar descanso? Trabalhe como eu trabalhei, como eu trabalho. E do meu lado. Então, nós, quando chegamos do lado de Cristo, colocamos o jugo de Cristo, estamos conectados com Ele. É como se nós pegássemos amarrar a ata no pescoço, que é a Cristo. Como que eu vou atar a Cristo no meu pescoço? Estando conectado com Ele, andando do seu lado. E aqui, devemos tomar sobre nós o jugo de Cristo. Ele não vai colocar sobre nós, ele vai chegar, você tem que fazer isso desse jeito, eu estou te mandando, obrigando, você não tem escolha. Não. Devemos nós escolher, e quando a gente escolhe, estamos com Ele. Mas é muito fácil a gente olhar para o lado e querer ir lá e estamos livres. Nós podemos sair do lado de Jesus e ir para o mundo e fazer o que quisermos. Há liberdade em Cristo. Só que não vai ser bom para nós. Então ele está nos dando um conselho. Ata. Faça um nozinho ali. Pega você mesmo, faz um nó. Depois você também pode tirar esse nó, mas faça para o teu próprio bem algo. Crie hábitos, rotinas. Se esforce para que você tenha a certeza que você continua do lado de Jesus, que você não vai sair dali. Veja qual é o seu ponto fraco, então faça um esforço para que não venha a cair na armadilha de pecar contra Deus e se afastar de Cristo. Então, são coisas pequenas, mas que são muito importantes. E isso está conectado a atar, né? Comece sempre o dia com Deus, orando. Termine sempre o dia com Deus, orando a Cristo. Não permita você fazer isso. Deixa grudado contigo como algo que está próximo de ti. E aí, como Jesus fazia, ele acordava cedo de madrugada para orar. E muitas vezes, e nós vemos também várias vezes se retirando ao final da tarde para orar. Voltando aqui em Provérbios, então, ata ao pescoço e escreve nas tábuas do teu coração. Como escreve nas tábuas do coração? Bom, coração de carne, músculo, não tem tábua. Que tábua é essa? Aí vamos ver lá em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, antes de Daniel ali. Ezequiel 36, o verso 26. Deus está dizendo o seguinte: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Vejam só, Deus vai tirar o nosso coração de pedra. Então, nós naturalmente temos coração de pedra. E Deus prometeu que Ele vai tirar e vai colocar no coração de carne. Mas enquanto isso não acontece, o que a gente deve fazer? O que nós devemos fazer? Provérbios 3:3 nos dá o conselho. Atar no pescoço e escrever na tábua do nosso coração o quê? A benignidade e a fidelidade. O que é a benignidade e a fidelidade? Jesus. Então eu devo escrever na tábua do meu coração, e o coração o quê? São os pensamentos, Cristo e Cristo, no começo e no fim. Quando eu começar a escrever na tábua do meu coração, quando os meus pensamentos começarem a estar cheios de Cristo, a pensar em Cristo,
Isso pode, muitos poderiam ver, isso é apenas eu estou repetindo, digamos, são apenas palavras na minha mente. O que é isso? É apenas palavras gravadas na minha mente. O que isso muda quem eu sou? Por analisar, não muda nada. Ele fala pensar em Cristo e tal, por si só, se olhar friamente para isso, é como eu pegar e escrever na tábua de pedra sobre Cristo, quem é Cristo, a sua lei. Só que um coração, vamos fazer a comparação. Um coração, a função dele é bombear o sangue. Um coração de pedra não bombeia nada, está parado ali. Ou seja, nós naturalmente estamos mortos, espiritualmente mortos. Efésios capítulo 2, quando a gente vai lá, ele vai falar exatamente sobre isso. O coração é um dos principais órgãos do nosso corpo. É um órgão vital, sem ele não se sobrevive, não se vive. E Efésios capítulo 2, o verso 1, nos diz o quê? E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. O verso 5 também, Efésios 2, 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha que interessante. Nos vivificou com Cristo. Então é Cristo a solução para a nossa morte espiritual. E o que nos traz morte espiritual? Ofensas e pecados. Pecado é o quê? Um pouquinho para frente. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, o verso 4. Nós lemos assim: qualquer que comete o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Algumas Bíblias trazem o pecado e iniquidade, mas a tradução aqui mais fiel é a transgressão da lei, a quebra da lei de Deus. O que comete o pecado também transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, quando ele fala lá da lei de Deus e depois fala a respeito do que está conectado com a vida, que é a obediência à lei de Deus, e o que o pecado, a quebra da lei de Deus é morte, e que nós estamos mortos, como que então uma pessoa com um coração de pedra está viva só pela misericórdia de Deus? Na verdade está morto espiritualmente, está vivo no corpo. Mas Deus está dando essa vida no corpo para que tenha a oportunidade de quê? De se arrepender. Em Cristo encontrar vida. E aí, assim, voltando lá, então está morto. Voltando lá agora bem para Ezequiel. Deus, ele disse, escreve lá em Provérbios 3:3, escreve na tábua do coração o quê? A lei de Deus, a fidelidade, a benignidade, ou seja, Cristo. E a lei de Deus é uma revelação de quem Cristo é, que é o amor de Deus revelado. A obediência à lei de Deus é o amor. Então, quando a gente olha para a lei de Deus, devemos encontrar a Cristo. Se não encontramos a Cristo na lei de Deus, ou dizemos, a lei de Deus foi abolida, estou dizendo que Cristo foi abolido. Absurdo isso. Então, quando nós olhamos, ou queremos dizer, Jesus, então, mudou, ele não é o mesmo? Isso não é verdade, é o mesmo Deus, o mesmo Cristo, o mesmo amor. Ezequiel, então, nos diz, quando nós fizermos o quê? De escrevermos na tábua do coração, ali nós estamos dizendo, Senhor, eu quero isso. Eu não tenho força, mas eu estou escrevendo e dizendo aqui, ó, autoridade, a autoridade no caso não, a quem pertence esse coração é Deus. Deus, ele é o dono de tudo, mas quando a gente peca, todos nós estamos vendidos sob o pecado, ou seja, nós estamos escravos do pecado. Satanás é nosso dominador, é nosso senhor pela maldade mesmo, por causa do nosso pecado. Ele tem domínio sobre nós. Mas quando nós reconhecemos a Cristo e queremos a Cristo e começamos a dizer, eu quero isso, mesmo que isso inicialmente não aconteça, eu estou escrevendo no coração, na nossa mente, nossos pensamentos, a lei de Deus, o caráter de Cristo. E quando eu entendo a necessidade de uma vida nova e aí começo a clamar, Senhor, bem, eu estou buscando, mas não é o suficiente. O que eu preciso agora? Um coração novo? O Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai fazer isso. Por isso que ele falou lá em Gálatas, que Deus deu a promessa lá para dar o Espírito. Gálatas 3, que nós lemos. O Espírito é o essencial para isto. Então agora Ezequiel 3:26 diz, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e darei um coração de carne. Quando nós escrevemos no nosso coração a lei de Deus, dizemos, é propriedade de Deus agora, não é mais do inimigo. Mas isso não muda nada. É necessário que Deus, pela sua misericórdia, faça algo
extraordinário, algo sobrenatural em nós, que é tirar esse coração de pedra e agora colocar um coração de carne que possa bombear. E aí, imagina, um coração de pedra que estava ali escrito as coisas, agora tem um coração de carne. Não está aparecendo mais escrito, mas está vivo. O sangue dá testemunho de que aquilo ali está vivo. Então, Ezequiel aqui está dizendo que é isso que é necessário. E veja só a conclusão, em verso 27, Ezequiel 36, 27. E porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, os estatutos, os juízos de Deus estão na sua lei. Ou quando recebermos o Espírito Santo, nós vamos passar a obedecer à lei. Não para ser salvo, porque pela guarda da lei ninguém é salvo. Mas quando eu sou salvo por Cristo e tenho vida espiritual, o resultado é obediência à lei de Deus, não por tentativa de salvação, mas por agradecimento, por amor, por graça. E esse ponto da graça de Deus, ele é muito, muito importante. E é aqui que nós vamos ver no Provérbios 3, 4, que é o que nós vamos encerrar hoje, né? Provérbios 3, 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e de todo o homem. Como assim vamos achar graça diante de Deus? Tito 2, 11 e 12, nós vamos ver sobre isso. Vamos lá para Tito de novo. Tito, Filemão, Hebreus. Então, antes de Hebreus, Tito. Tito 2, 11. Nós lemos assim. E 12. Tito 2, 11 e 12. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Olha só, a graça de Deus. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Verso 12. O que ela ensina? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Qual que é o resultado da graça de Deus? Renunciar o que é a impiedade, a maldade, o pecado, o que é mal, e as concupiscências mundanas, as coisas do mundo que dão prazer, que as pessoas se entregam a isso, as concupiscências, os desejos da carne, seja na parte da sexualidade, seja na parte da glutonaria, comer o que dá prazer, alimentos, e as bebidas, em si, o comer e beber, não beber, no caso álcool, né, mas em si beber água, beber sucos, beber coisas que Deus fez para a nossa saúde, que podemos beber, e comer coisas que podemos comer para a nossa saúde, não são errados. A própria sexualidade não é errado, é criado por Deus e tem um propósito, mas Satanás perverte isso levando a excessos, a um uso indevido e pelo motivo errado, e isso é, no caso, a concupiscência mundana. Você condescende, você acaba se aceitando e seguindo somente o que dá vontade, os desejos, e isso é errado. E quando a graça de Deus se manifesta e nós aceitamos, ela nos ensina o que? A deixar isso. O problema é que muitos hoje estão usando a graça de Deus para dizer, não, Jesus me salvou, agora eu vou continuar fazendo tudo isso que eu quero porque ele me salvou, não é pela lei, é pela graça. E esquece de estudar a Bíblia, que a Bíblia está dizendo isso, que a graça vai levar a se afastar disso. Então, você está entendendo tudo errado e não tem como ser salvo dessa forma. Então, voltando agora para o que nós vamos, agora voltando um pouco para 1 Coríntios 15. Estamos em Tito, né? 1 Coríntios 15, o verso 10. Vamos ver o que interessante que está sendo dito aqui. 1 Coríntios 15, verso 10. Nós lemos assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo está falando aqui, né? E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, os apóstolos, no caso, se referindo aos outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha, ele usou a palavra graça 3 vezes. Ó. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Por meio da graça. Então, a graça estava em cada momento do que Paulo fez, tornando quem ele era, o trabalho que ele fez, tudo que ele se empenhou. E a sua graça para comigo não foi vã. Ou seja, não foi aquela coisa, Jesus me salvou, agora eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Não. Ele fazia o que muitas vezes ele não queria. Ia para locais onde ele não queria, mas porque Deus mandava, ele ia por amor. Então a graça de Deus, né,
não foi vã para com ele, ou seja, resultou em frutos. Afastou ele da impiedade, afastou ele das concupiscências mundanas e levou a viver de maneira sóbria, justa e piamente. É um exemplo vivo. E ele trabalhou muito, e olha só o final. Ele falou, eu fiz tudo isso, eu trabalhei muito mais que todos os outros apóstolos, mais do que João, mais do que Mateus, mais do que Pedro. Mas, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Presta atenção nessas palavras. E agora vamos para um outro texto, em Gálatas. Gálatas capítulo 2, o verso 20. Gálatas 2, 20. Nós lemos assim. Já, Paulo de novo falando agora para os Gálatas. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vejam só. Ele está dizendo que não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse antes, não fui eu que fiz, mas a graça de Deus fez em mim. Ou se a graça de Deus fez e quem vive nele é Cristo, quem que é a graça de Deus? É Jesus. Então veja só, a gente está chegando no mesmo resultado para tudo. Quando fala em graça de Deus, é Jesus. A verdade de Deus é Jesus. A fidelidade de Deus é Jesus. A benignidade de Deus. Todos são títulos e são demonstrações de quem Jesus é. E aí, quando nós voltamos agora, um pouquinho aqui no capítulo 3 capítulo 2 de Gálatas, Gálatas 2:16, olha só. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Vejam um detalhe interessante aqui. Olha só, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Como que o homem é justificado? Ele responde, mas pela fé em Cristo. Como que o homem é justificado? Pela fé em Cristo. Grava isso. O homem é justificado pela fé em Cristo. Agora, indo um pouco para frente, em Efésios agora, o livro seguinte, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Peraí, nós somos justificados pela fé em Cristo? E aqui está dizendo que nós somos salvos pela graça por meio da fé? Então, quando eu tenho a fé se apega à graça? Ou seja, a mesma coisa está sendo dita, que a fé se apega a Cristo. Cristo é a revelação da graça de Deus. Cristo é a demonstração do que é graça e Ele que nos salva. Voltando então, como que nós podemos achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem? Nós já vimos a parte de graça. E o que é bom entendimento? Provérbios 8, verso 12, está dizendo lá. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria. A sabedoria nós já vimos. 1 Coríntios 1, 24, que é Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus. Mas hoje nós aprendemos que Jesus é a benignidade de Deus, Jesus é o amor de Deus, Jesus é a fidelidade de Deus. E Jesus é a graça de Deus, que se manifestou salvadora para todos. E agora Provérbios 8, 12 diz, eu, a sabedoria de Jesus, né, habito com a prudência, seguindo um pouco no verso 15, verso 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Eu sou o entendimento, a sabedoria, que é Jesus. Então, Jesus está dizendo, eu sou o entendimento. Nós já vimos isso em um outro estudo. Voltando aqui em Provérbios 3, 4, acharás graça e bom entendimento. Se Jesus é o entendimento, esse entendimento que é bom, e só há um que é bom, conforme diz lá em Mateus, capítulo 16, lá para Mateus 16, verdade, 19, perdão. Mateus capítulo 19, versos 16 e 17. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna?
querendo ser salvo pelas obras, né? O que eu faço para eu ser salvo? Aí Jesus responde no verso 17. E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus falou, você está querendo ser salvo para guardar a lei? Ok, se você quer ter vida eterna, ser salvo, guarde a lei. Mas ele não guardava a lei. E Jesus mostra que o amor dele estava, o coração dele estava no mundo, nas coisas do mundo que dão os prazeres do mundo, o dinheiro. E aí, isso era o ídolo dele. Não estava guardando a lei de Deus. Ele não pode, coração de pedra. Ele precisava ali se quebrar. Como quebrar um coração de pedra? Vende tudo que tem. Para cada pessoa o sacrifício vai ser diferente. E quanto mais forte um ídolo é para nós, mais urgente é a nossa necessidade de quebrar isso perante Deus. Você pega um coração de carne, você joga no chão, ele não quebra. Pega um coração de carne, uma pedra, coloca assim e quebra. E por isso nós precisamos nos jogar sobre Cristo, nos quebrarmos sobre ele. Como diz em Mateus 21, 44, aquele, pois, que cair sobre esta pedra se fará em pedaços, mas sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então vamos nos jogar sobre a rocha, sobre Cristo, para que sejamos, então, abramos espaço para que ele nos reconstrua. E como diz aqui, bom, somente há um que é bom, que é Deus. Ele não reconhecia Cristo como Deus e como o único salvador dele. Por isso que não tinha esperança. E ele morreu sem esperança, infelizmente, esse jovem rico. Mas, só há um que é bom, que é Deus. Provérbios 3, 4, quando diz bom entendimento. Um entendimento de Deus, um entendimento divino. Jesus é o entendimento. Jesus é Deus. E olha só, o caráter de Deus, né? E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus. Quando Deus olhar para nós, ele não vai ver mais nós, mas vai ver o quê? Cristo em nós. E quando as pessoas olharem para nós, elas não verão mais a nós. Cristo em nós, a semelhança com Cristo, a semelhança com Deus no caráter. É isso que está dizendo aqui em Provérbios 3, 4. No Provérbios 3, 1 a 4, podemos aprender isto hoje. Vamos fazer uma oração para encerrar e depois abrir para perguntas. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo estudo, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais na Tua palavra sobre Cristo, quão fiel, verdadeiro, benigno Ele é. A graça de Deus está manifestada em Cristo. Cristo é a graça de Deus. Cristo é a esperança de salvação. Cristo é o bom entendimento que nós devemos ter sobre nós, em nós e perante o mundo. Por favor, dá-nos essa semelhança contigo no caráter, para que possamos ser tuas testemunhas. Isso só é possível por meio do teu Espírito, conforme vimos. Por favor, dá-nos o teu Espírito. Tira o nosso coração de carne, de pedra, perdão. Tira o nosso coração de pedra e dá-nos um coração de carne. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos deixar aberto agora perguntas, se houver. Se não houver, vamos ver. Perguntas, comentários? Bom, não havendo, nós então encerramos o estudo de hoje para Deus permitir na próxima semana continuarmos.